Já parou para pensar que pode estar rico, mas sem perceber? O que te impede de viver a vida que realmente deseja? Falta de dinheiro ou falta de consciência de prosperidade? Porque a verdade é que a riqueza não começa no seu bolso, mas na sua mente. Quando você assume o papel de protagonista e desenvolve uma consciência de prosperidade, o dinheiro deixa de ser um obstáculo e se torna uma ferramenta. Você nasceu rico e está na hora de viver como tal. Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar nos primeiros capítulos de Você Nasceu Rico, do Bob Proctor. A premissa dele é bem forte, né? Diz que todos nós já temos um potencial gigante para a riqueza, para o sucesso, só que muitas vezes ele está lá quietinho, sem ser usado. Exatamente. E o livro é tipo um mapa para a gente acessar isso. Ele foca muito na mente, em como nossos pensamentos podem destravar esse potencial todo. Hoje a gente vai explorar justamente essas ideias iniciais, a base que ele constrói. Perfeito. Então, bora começar pelo capítulo 1, O Dinheiro e Eu. Aquela história dos 8 homens mais ricos lá de 1923, no Edgewater Beach Hotel. Nossa, aquilo me marcou. É impactante, né? Muito. Porque, 25 anos depois, a maioria deles estava ou falida, ou presa, ou, enfim, mal. Isso faz pensar, só ter o dinheiro não adiantou, né? Será que a mentalidade é que faz a diferença no longo prazo? Com certeza. O Proctor faz essa distinção muito clara. Uma coisa é ter dinheiro. Outra, completamente diferente, é ter uma consciência de prosperidade. Tem muito mito em volta do dinheiro, né? Ah, não é tudo, é a raiz do mal. Sim, sim. E ele argumenta o contrário. Olha, numa sociedade como a nossa, dinheiro é essencial, mas tem que ser visto como um empregado. Tem que circular, trabalhar pra gente, acumular por acumular, como ele conta do Sr. Chapman. Ah, o das caixas de dinheiro. Esse mesmo. Isso torna o dinheiro inútil. A prosperidade real está no fluxo, na forma como a gente pensa sobre ele, não só no quanto tem na conta. Faz sentido? Total sentido. E se a mentalidade é tão chave assim, como a gente direciona ela? Aí acho que entra o capítulo 2, né? Quanto é suficiente? Ele insiste muito nisso, define um valor exato. Imagino que seja para dar um foco para a mente, né? Para não ficar naquela de quero mais. Mas mais quanto? Exatamente essa ideia. A mente subconsciente, segundo Proctor, precisa de especificidade para trabalhar direito. Quero mais dinheiro é muito vago, não direciona. Agora, se você definir um número, um objetivo concreto, aí você canaliza a energia mental para aquilo. Entendi. E ele não fica só na teoria, não. Dá dicas práticas. Aquela regra de pagar a si mesmo primeiro, guardar uns 10% do que entra. Que é um clássico, mas funciona. Funciona. E a estratégia para lidar com dívidas, até com um modelo de carta para os credores. E claro, entender a própria situação. Tô no vermelho, no 0 a 0 ou tô com sobra. Essa clareza é o primeiro passo para mudar o jogo. É dar um diagnóstico, né? Para saber de onde partir. Ok, então essa clareza no objetivo financeiro, ela serve de base para o que vem no capítulo 3, o criador de imagens. A ideia de que a gente meio que constrói a nossa realidade com as imagens que a gente mantém na mente. Isso, uma coisa puxa a outra. Aquele valor que você definiu lá no capítulo 2 vira o alvo dessa imagem mental poderosa que ele descreve. É colocar o poder da visualização para trabalhar a seu favor. Como a história da cadeira, né? Que primeiro foi uma imagem mental. Exato. E os exemplos que ele dá são ótimos. O fazendeiro que visualizou a fazenda perfeita antes dela existir. O golfista Jack Nicklaus, que via a jogada perfeita na mente como num filme antes de bater na bola. Incrível isso. E não é só visualizar uma vez e pronto. Ele fala da persistência. A história do John Canary é sobre isso. E como mudar a imagem interna pode mudar tudo por fora, como aconteceu com o Paul Hudson. É uma transformação de dentro para fora. Essa conexão entre definir o alvo, visualizar com persistência, é muito potente. E aí, para fechar esse bloco inicial, tem um capítulo 4, Você, Sua Parte, Deus a Dele. Parece que ele introduz aí uma parceria, né, com algo maior, universo, Deus. Como funciona essa dinâmica? O que é responsabilidade nossa e o que não é? Olha, a nossa parte, pelo que o Proctor descreve, é justamente fazer o que a gente já falou. Definir o que quer com clareza, total, capítulo 2. Criar e sustentar aquela imagem mental vívida do desejo realizado, capítulo 3. E agir com fé,
acreditando que é possível. E a parte dele? A parte da força maior, seja qual for o nome que cada um dê, seria orquestrar os comos, trazer as ideias certas, as pessoas, as oportunidades inesperadas. A fé é a ponte, como na história do Clarence Smithson. É superar o medo, tipo Davi e Golias, focando na meta e na fé, não no tamanho do problema. É continuar firme mesmo quando está difícil, sabe? Confiando na intuição e não deixando o pensamento negativo tomar conta. Então, resumindo esses primeiros capítulos, a grande mensagem parece ser: a riqueza não é algo que a gente corre atrás lá fora, mas um potencial que já está aqui dentro. E para ativar isso, a gente precisa ajustar a nossa consciência, direcionar o pensamento e, principalmente, criar e segurar firme as imagens mentais daquilo que a gente realmente quer alcançar. Perfeita síntese. O legal é ver como, mesmo sendo temas diferentes, eles meio que se amarram, né? Parece que a base é sempre essa. O que está dentro da gente, tipo pensamentos, e o que a gente faz influencia diretamente nos resultados. Uma lógica bem forte. Com certeza. E já começa com tudo no capítulo 6, com a ideia de que pensamentos são matéria. Tipo, tudo vibra, né? E nossos pensamentos mandam uma frequência que atrai coisas parecidas. Exato. Cita até o Wernher von Braun, que via ciência e religião, assim, se ajudando para entender essas leis. E tem aquela frase do Henry Van Dyke, nossa, muito boa. Escolha então seu caminho, depois espere. Porque o amor traz amor e o ódio traz ódio. Já dá o tom, né? Totalmente. A lei da vibração é colocada como fundamental mesmo. Tudo está se mexendo, sempre. E a frequência dessa vibração é que define a parada. O pensamento, uma vibração super potente que a gente precisa entender como usar. E isso conecta direto com aquela outra ideia que aparece depois sobre o passado. Tipo, se você foca no negativo, atrai mais disso. Se foca no positivo, abre caminho. Como disse o Milton, né? A mente faz o céu ou o inferno dela mesma. É verdade. E essa coisa de direcionar a mente, de escolher o foco, me lembrou o capítulo 7, sobre a necessidade de arriscar. O ponto ali é que sem um risco calculado, não tem crescimento de verdade, sabe? Nem aquela satisfação de ter conquistado algo. Sim, a analogia do trampolim é ótima para isso. Ou a história do Flip Wilson que falava, eu caí e me levantei. Vê a queda como parte, né? Mas, claro, eles fazem questão de dizer, uma coisa é risco consciente, outra é ser doido e irresponsável. Isso é crucial. O texto explora muito como o medo de errar, de perder, segura a gente. Cita os jovens milionários, até um estudo lá com pilotos de caça, para mostrar que, olha, evitar risco nem sempre é o mais seguro ou o que leva ao sucesso. É mesmo. O caso dos McCrary, que largaram os empregos para investir, uau, precisa de coragem, né? Mas o ponto central não é a imprudência, é a decisão, assim, pensada, mesmo que tenha incerteza envolvida. Falando em decisão, em esforço, aí vem o capítulo 8, o fio da navalha. Aquela diferença mínima Nossa, que pode mudar tudo. é aquela coisinha de nada, né? Isso. Os exemplos são ótimos. O corredor Armed ganhando por um quase nada. O Heinz Dawes, que triplicou as vendas no último mês lá, o mês do presidente. O Milt Campbell, que insistiu no Decathlon e levou o ouro depois de perder. Pequenos extras que mudam o jogo. E o que parece unir tudo isso é a persistência, né? Algo que o Napoleão Hill também batia muito na tecla. O texto sugere que, muitas vezes, a diferença não está só no talento puro, QI, essas coisas. Mas nesse segundo esforço, aquela capacidade de ir um pouquinho além, quando parece que já deu. A fonte diz que muita gente não chega lá porque desiste bem nessa hora, nesse momento crítico. Falta aquele gás final. Puxa, isso faz a gente pensar no que breca, né? E o capítulo 9 entra direto nisso. Não pense ao reverso. A mensagem é clara. Solta o passado, perdoa, para não ficar carregando peso morto. A analogia da Polaroid que eles usam é genial. Muito boa mesmo. O passado tá ali, revelado, não dá para mudar a foto. Então foca na imagem que você quer criar agora, pro futuro. Perfeito. O apego aos erros, ressentimentos. O texto descreve isso como uma vibração negativa mesmo, que trava o progresso. Liberar isso é essencial para a mente poder focar em criar coisas novas positivas.
A história da Patty Moyer é um exemplo disso, né? Mudando o foco do medo para expectativa boa antes de viajar. É uma limpeza mental mesmo. E essa ideia de limpar, de criar espaço, conecta direitinho com o último ponto do capítulo 10, a tal lei do vazio da prosperidade. Sim. A ideia de que você precisa se livrar do velho para dar espaço para o novo entrar. A historinha da tia Marg, que não queria doar as cortinas velhas, é tão simples, mas ilustra bem. Doar, liberar, sabe? Cria um vácuo que a natureza, a vida, tende a preencher. É o princípio de que a natureza abomina o vazio, né? Aplicado na prática. Quando você libera o que não serve mais, pode ser coisa material, ideia velha, emoção ruim, você cria espaço para receber. Exato. O Bob Templeton lá, focando no próximo, para espantar o negativo e conseguindo levantar milhões, mostra isso numa escala enorme. A imperfeição, o vazio, é visto como um convite para evoluir, para preencher com algo melhor. Então, assim, juntando as peças, parece que esses textos estão desenhando um mapa bem claro, né? Nosso mundo interno, pensamentos, o que a gente sente, onde a gente põe o foco e o que a gente faz, arriscar, continuar tentando soltar o que não serve, tudo isso está conversando o tempo todo, co-criando a nossa realidade. É um chamado bem direto para a gente ser consciente e agir de propósito na nossa vida. Sem dúvida. E talvez o fio que amarra tudo e que mais faz a gente pensar seja essa ideia do potencial que a gente não usa, sabe? Que muitas vezes fica limitado não por falta de capacidade de verdade, mas por barreiras que a gente mesmo cria. Medo, crença limitante, apego. É verdade. Isso deixa uma reflexão final aqui, né? Baseado nisso tudo que a gente conversou. Que pedacinho de vazio, seja na mente, num hábito ou até num espaço físico mesmo, a gente poderia criar conscientemente hoje para convidar algo novo e desejado para a nossa vida? Fica aí para pensar. Se os nossos pensamentos, e de forma ainda mais poderosa, as imagens que a gente cultiva na mente, têm esse poder todo de moldar a nossa realidade, que imagem específica de sucesso ou de prosperidade cada um de nós poderia começar a cultivar conscientemente agora mesmo para se alinhar com esse potencial abundante que o Bob Proctor diz que já é nosso por direito? Se você curtiu esse conteúdo, já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios.